como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai e toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sente-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essa é a primeira parábola. Jesus está reprovando aqui aquelas pessoas que buscavam as posições, os primeiros lugares. E Jesus faz essa parábola para mostrar que nós devemos ser humildes. A Bíblia diz em Provérbios que a humildade precede a honra. Então Jesus reprova aqueles homens, porque eles buscavam as posições. As posições estavam em primeiro lugar para eles. E eles achavam que isso, buscando posições, eles estavam sendo, seriam mais bem vistos. E Jesus mostrou que é justamente o contrário. Devemos ser humildes. Mas logo em seguida, Jesus ele também faz uma reprovação. Não só aqueles homens que buscavam as posições, mas Jesus faz uma reprovação à pessoa que havia convidado para o banquete. E se você continuar olhando, você vai ver que Jesus diz assim, disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares o banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então aqui Jesus reprova o dono da festa, aquela pessoa que havia convidado. Por que Jesus faz isso? De acordo com o livro Parábolas de Jesus faz isso porque aquele homem, ele tinha motivos escusos, ele tinha motivos que não eram motivos corretos, não eram intenções corretas. Ele dava o jantar com a intenção de ser visto pelas pessoas, e ele também dava aquele jantar com a intenção de que as pessoas o pudessem retribuir. Ele queria ter alguma coisa em troca, algum benefício, e Jesus reprova ele. E Jesus faz uma coisa aqui muito estranha para nós hoje, na nossa cultura, porque é justamente quem nós chamamos para a nossa festa: são os amigos, são os familiares, são as pessoas que nós conhecemos, e até pessoas importantes também. Mas aqui não era a questão, o contexto não era, não se aplica exatamente à nossa época, o contexto era outro. O que acontecia aqui é que aquele homem esperava dessas pessoas com o objetivo de receber algo em troca. E havia-se uma ideia de que, justamente aí no verso 13, quando Jesus diz assim, antes, ao dares um banquete, convida quem? Os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Havia uma ideia de que essas pessoas, elas estavam dessas condições porque eram pecadoras, de modo que elas não entrariam no reino de Deus, porque elas eram imperfeitas, porque elas tinham defeitos físicos, e também porque esses defeitos físicos eram resultados do pecado. Então, não que isso fosse verdade, mas existia essa teoria, esse ensinamento de que essas pessoas estavam assim porque eram pecadoras, e aquilo era uma maldição de Deus, e por assim ser, elas eram pessoas desventuradas, indignas, imperfeitas para entrar no reino de Deus. Essas pessoas não só eram marginalizadas, colocadas à margem da sociedade, mas elas também eram pessoas indignas, consideradas indignas de entrar no reino do céu. E Jesus conta essa parábola para repreender aquele que fazia isso, porque justamente
aquelas pessoas com quem ele se achava em muita conta, pessoas ricas, pessoas que podiam retribuí-lo, essas pessoas consideravam pessoas imperfeitas, pecadoras, como indignas do reino do céu. E Jesus aqui está contando que a recompensa de uma pessoa não é aqui, agora, mas a recompensa das bênçãos espirituais da salvação. Ela é uma recompensa que não depende das posses, não é uma barganha que você faz com Deus, não é um toma lá, dá cá. E também ele mostrou que não é pelos bens, não é pela a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, não é pela posição que você tem, que você herdará as bênçãos espirituais. E também Jesus procurou corrigir a ideia de que as bênçãos espirituais, elas eram sinônimo de bênçãos materiais. Se você estava recebendo bênçãos materiais, se você tinha com que retribuir, significava que você era uma pessoa bem-aventurada e que de modo algum você ficaria de fora do reino de Deus. Mas aquelas pessoas aleijadas, marginalizadas, discriminadas, elas sim ficariam de fora. E quando Jesus fala isso, quando Jesus diz, olha, você convide essas pessoas no verso 13, no verso 14 ele diz assim, ó, porque a recompensa de vocês será na ressurreição do justo. A salvação não depende de posição, não depende de conta bancária, não depende de defeitos que você possa ter, limitações que você possa ter, e muito menos de você ser pecador. Do contrário, nenhum de nós aqui precisaríamos estar ouvindo essa mensagem hoje, estaríamos perdidos. A salvação não depende disso. E Jesus agora, quando ele fala isso, ele é interrompido. E é por causa dessa interrupção que Jesus conta a segunda parábola, a parábola da mensagem desse noivo. Jesus é interrompido por um fariseu que estava lá atento. Sabe que os fariseus, eles sempre estavam atentos para colocar Jesus à prova, pegar Jesus em algum ponto. E nesse ponto, quando Jesus fala isso, um desses homens se levanta e ali ele fala. E ele fala assim, o verso 15: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ellen White, comentando sobre esse texto, no livro Parábolas de Jesus, eu não me recordo agora a página, mas você vai encontrar o capítulo que fala especificamente sobre o banquete da ceia. Aqui esse grande banquete, você vai encontrar ela dizendo que esse homem que interrompeu Jesus, ele tinha certeza de que ele já estava salvo, mas que aquelas pessoas poderiam até ser chamadas para participar, poderiam até ser convidadas, mas elas não entrariam no reino do céu, porque ele acreditava que elas não eram dignas de entrar no reino do céu. Eles acreditavam que eles tinham a verdade bíblica, que conheciam as mensagens e a lei, eles sim eram bem-aventurados. E é isso que a Bíblia diz, né? Bem-aventurados aqueles que têm a lei, que seguem o que diz a lei. E eles, por assim fazerem, do modo deles, pensavam que essas pessoas não entrariam lá. E por isso que ele interrompe Jesus. Quando Jesus fala da ressurreição dos últimos dias e a recompensa, ele interrompe Jesus e diz: olha, nós podemos até chamar, mas eles não entrarão no reino do céu. E Jesus, em razão disso, ele conta a parábola. Depois nós vamos voltar a ver que Jesus ele volta no final, exatamente para onde ele foi interrompido. E você vai entender por que Jesus faz isso. Então no verso 16 assim: ele, porém, Jesus, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Verso 17: a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde porque, para avisar os convidados. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. E vinde, ele diz: vinde porque tudo já está preparado. Verso 18: não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. E disse o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo, e rogo que me tenhas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo que me tenhas por escusado.
E outro disse: casei e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Agora perceba, nós ainda vamos voltar aí. Jesus aqui conta uma parábola. E nessa parábola, Jesus fala que havia também uma ceia. Um senhor resolveu dar uma ceia. E nessa ceia ele mandou um servo ir convidar. Você precisa entender como eram feitas essas festas. O contexto era feito dessas festas. Primeiro, a vida do povo não era uma vida noturna, como a nossa hoje. Não havia energia. E logo as festas, quando era dada uma festa para alguém muito importante, todas as pessoas iam. Elas reuniam a família e iam para lá. De modo que ninguém ficava fazendo outra coisa. As pessoas estavam lá na festa. E a festa, o convite para a festa, havia dois aspectos. O primeiro aspecto é que o servo era enviado. E o servo ia com o convite para que a pessoa que o recebesse se comprometesse em estar lá. Então, o primeiro aspecto do convite é que a pessoa que recebia, ela dizia assim: olha, pode contar comigo, que eu estarei lá. Esse compromisso que a pessoa assumia, ela não poderia faltar. Hoje, se você convida alguém para uma festa que você vai fazer na sua casa, se a pessoa faltar, você não vai ficar tão zangado assim com a pessoa. Mas não era assim na época de Jesus, porque existiam várias coisas que implicavam em um convite. Primeiro, o dono da festa, ele preparava os animais e as comidas que iam ser servidas de acordo com a quantidade de pessoas, de modo que a comida também era escassa. E convidar alguém para comer significava dizer o seguinte: olha, eu gosto de você, eu quero que você esteja conosco, quero que você partilhe das bênçãos, não só materiais, mas também espirituais. Uma ceia era sinônimo também de bênçãos espirituais. Você vai encontrar isso lá em Isaías, o banquete lá, onde era sinônimo de bênçãos. Eles faziam grandes banquetes como sinônimo de bênçãos, de festejo. Então, convidar alguém era dizer: eu gosto de você, eu quero que você esteja conosco e partilhe dessas bênçãos. Você é bem-vindo. Mas o segundo aspecto também é que, de modo que se a pessoa que se compromete a estar lá e ela não vai, isso aí é uma tremenda ofensa a quem eu convido, porque vai sobrar comida. E sobrar comida era um desperdício, uma vergonha para o dono da festa, porque ele seria considerado como um desperdiçador. A comida ia ser desperdiçada. Lembra quando Jesus multiplicou os pães e os peixes e disse: olha, recolham tudo que sobrou. Não, nada poderia se perder. A comida era uma bênção. E aquele homem, nesse convite, fez esses dois aspectos. Ele mandou um servo. E as pessoas disseram: olha, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá. Pode contar conosco. Ou seja, pode preparar os nossos pratos para serem servidos, porque nós vamos estar lá. O Senhor não será decepcionado. Você não ficará triste, porque nós estaremos lá. Não ficará frustrado, nem zangado conosco, porque nós estaremos lá. É de certeza que nós estaremos lá. Eles receberam muito bem o primeiro aspecto do convite, mas o convite, ele tem o segundo aspecto. Quando ele preparava tudo estava pronto. Ele enviava o servo mais uma vez. E agora não era mais para dizer: olha, vocês gostariam de vir? Não. Agora era para dizer assim: vocês que uma vez se comprometeram, venham, continuem vindo. O texto está dizendo assim: ó, vocês que se comprometeram, que aceitaram o chamado, continuem vindo, porque a mesa já está preparada e o banquete já está pronto e só está esperando você. E Jesus conta a parábola que 3 classes de pessoas estão representadas nessa parábola. Primeiro foi aquele que comprou um campo. Jesus disse que um homem,
ele comprou um campo. E na segunda parte do convite, ele disse: olha, eu comprei um campo e eu não posso ir, porque eu vou olhar o campo. Amigos, isso é uma desculpa muito esfarrapada, porque primeiro, as pessoas para comprar um campo naquela época, eles passavam um ano observando as 4 estações, se a terra era fértil, se chovia bem, se produzia bem, se ia ter condições de haver ali na terra um modo de sustento para as suas criações e plantações. Então aquele camarada deu desculpa muito esfarrapada: eu comprei um campo. E como ele ia ver um campo à noite? Não tinha como. Então ele disse: olha, me perdoe, mas eu não posso ir. Se parece muito conosco. Nós temos várias desculpas. As desculpas muito esfarrapadas que nós damos. Nós conhecemos a Bíblia, mas muitas vezes nós damos desculpas para fazer a vontade de Deus. Quando nós nos comprometemos no início, mas depois parece que nós perdemos o gosto pelas coisas de Deus. Nós aceitamos no princípio, aquela mensagem parece ser doce para nós, parece ser algo que nos coloca para cima, mas ao mesmo tempo, depois nós encontramos algumas dificuldades, e essas dificuldades, elas parecem nos fazer desistir e fazer nos dar desculpas para Deus. E muitas dessas desculpas estão ligadas às nossas propriedades, àquilo que nós possuímos, nossas posses. Muitas vezes nós temos mais do que nós precisamos, e essas posses, elas muitas vezes são um empecilho para nós continuarmos aceitando o convite de Deus a cada dia, o convite de Jesus a cada dia. Eu não sei quais as desculpas que você tem dado para as coisas que você tem, mas eu quero dizer uma coisa para você, que aquilo que não ajuda você, um dia vai atrapalhar você. Em algum momento vai atrapalhar. Aquilo que você tem, que não é uma bênção para você, não vai ser para ninguém. Aquilo que você tem, que não pode ajudar as pessoas, também certamente irá prejudicar você. De modo que aquele homem se apegou às suas posses, às suas propriedades, e ele achava que o banquete não era mais importante, o convidado que fez o convite não era mais importante do que as posses que ele tinha, ou que ele poderia ter. De modo que a desculpa era muito esfarrapada. O segundo também deu uma desculpa ainda furada. O segundo disse: olha, eu comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Primeiro, que é muito semelhante à primeira, como ele ia testar à noite? E outra, se ele já tinha comprado, ele já estava com prejuízo, amigo. Não tinha como devolver mais. Se ele já tinha comprado, era sinal de que ele já havia feito o teste antes. Não era comprado às escuras. Se ele comprasse assim, ele tinha que arcar com prejuízo. Então ele, mais uma vez, uma desculpa esfarrapada. E aqui entra uma questão muito importante, porque muitas vezes nós achamos que aquilo que nós podemos adquirir com os nossos bens, eles são mais importantes do que a causa de Deus, do que a vontade de Deus, do que os convites que Deus tem para nós, e que é mais importante do que o Senhor que nos convida. Você fica tão envolvido com as coisas que você tem todos os dias, que você esquece de que Deus fez um convite a você, de que há uma mesa preparada, e que Jesus ainda não serviu a ninguém, porque ainda falta você. De modo que você está se esquivando de participar desse banquete que já está pronto. E o primeiro convite foi no dia que você aceitou Jesus como Salvador, e você creu nele, que você foi batizado nas águas. E se porventura eu estou falando para alguém que ainda não foi batizado nas águas, você também está hoje recebendo o primeiro convite de Jesus para tomar essa decisão. Ele convida você, mas algumas pessoas que já passaram por essa decisão, em algum momento eles começam a mergulhar no mesmice da vida espiritual, onde eles se acostumam com o mundo e as coisas que ele oferece, porque de modo parece que as coisas sempre estão na mesma, é um ciclo, e parece que é do mesmo jeito. Então as pessoas, elas se apegam
às suas posses, aos seus bens, ao seu trabalho. Eu tenho 5 juntas de bois. O que é que você tem nessa noite entre você e o convidado, Jesus Cristo? O que é que tem entre você e Jesus que impede você de ir até Ele? O que impede você? É seu trabalho? São os seus negócios? São suas posses? É o seu dinheiro que tem atrapalhado você, que tem sido um obstáculo? É uma pessoa? O terceiro, ele nem deu desculpa, porque o terceiro se achava no direito de não ir para aquela festa, embora que ele tivesse a princípio se comprometido em estar lá. Ele disse assim: olha, eu me casei e eu não posso ir. Esse aqui representa aquele grupo de pessoas que dá desculpas da seguinte forma: eu não posso aceitar Jesus agora por causa do meu marido, por causa do meu filho, porque o que as pessoas vão pensar de mim, por causa de um colega, o que as pessoas vão pensar de mim? Esse grupo de pessoas é aquele que não aceita Jesus, porque ele diz assim: olha, os direitos que meus familiares, meus amigos têm sobre mim é maior do que o direito que Jesus tem sobre mim. E o Senhor da festa ficou irado, porque a mesa estava pronta e a comida não poderia ser desperdiçada, a festa precisava continuar. E o texto diz que ele mandou o servo agora. E agora é um ponto muito importante. No verso 21 diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então Iado, o dono da casa, disse ao seu servo. Agora perceba aqui, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Agora perceba, Jesus agora, no verso 21, Jesus volta ao ponto da parábola, aonde ele foi interrompido, no verso 13. No verso 13, Jesus disse: antes, ao dares o banquete, convida os pobres, os cegos, os aleijados e os coxos. Mas ele foi interrompido por um fariseu, que se achava salvo, justo, dono da salvação. Foi interrompido por esse homem. E Jesus agora volta para onde ele foi interrompido, na parábola. Ele diz agora: servo, vai lá, convida o pobre, o cego, o coxo, o aleijado. E por que Jesus faz isso? Entenda, os fariseus, os judeus, de um modo geral, eles eram detentores da lei. E como detentores da lei, eles se achavam os homens justos. E os fariseus eram uma classe de pessoas santas, considerados santos. E eles assim se consideravam mais justos do que as pessoas pecadoras, aleijados, cegos, coxos e nus. Essas pessoas eram consideradas por eles como uma classe marginalizada e que não merecia o reino de Deus. Mas Jesus conta essa parábola para dizer o seguinte: essa mensagem era para aqueles que se consideravam justos. Essa mensagem era endereçada para aqueles que tinham a verdade, para aqueles que tinham a lei de Deus, que se consideravam mais dignos do céu do que um pobre, um cego, um aleijado e aquelas pessoas desfavorecidas. Então Jesus diz assim: você se acha o tal, o conhecedor da lei, o conhecedor da verdade, então eu vou contar uma história para você. Sabe o que acontece? Você aceitou o convite. Quando Moisés deu a lei a você, quando Moisés no Antigo Testamento falou para você sobre mim, você aceitou o Messias, o Mashiach. Você aceitou o Messias, você aceitou a mensagem do Messias. Mas finalmente, quando o Messias, que é o pão de Deus que desce do céu e dá vida aos homens, veio aqui, vocês o rejeitam. E quem era o pão do céu? Era o próprio Jesus. Aqueles fariseus estavam rejeitando. Jesus contou a parábola para dizer: olha, vocês acham que são mais dignos do que o pobre, o cego, o aleijado? Vocês acham que eles não entrarão no reino do céu? Então olhem para vocês. Vejam que vocês aceitaram o Messias, mas agora quando o Messias se apresenta, vocês o rejeitam. Não é muito diferente de nós? Nós dizemos que amamos a Jesus, mas de fato, quando Jesus pede um compromisso de nós, que nós andemos com Ele,
e nós o consideramos como o Senhor da nossa vida, nós o rejeitamos. Damos desculpas, amigos. Desculpas que nos afastam do banquete da salvação. Da salvação. Jesus disse essa parábola justamente para aqueles que se consideravam justos, donos da salvação. Sabe? Você não é dono da salvação, nem eu. Nós não somos donos da salvação. A salvação, amigos, é Jesus. É Ele. Ele quem dá vida a nós. Nós estamos salvos à medida que nós estamos na vida nas mãos dele. Independente se você é adventista, católico, evangélico, qualquer outra denominação, você só está salvo à medida que você está nas mãos de Jesus. Você não está salvo por conhecer a lei. Você não está salvo por conhecer as doutrinas dessa igreja. Você não está salvo por conhecer qualquer coisa que você possa imaginar. Porque salvação não é pelo conhecimento das teorias da verdade. A salvação é por experimentar a própria salvação, que é Jesus. Ele é a salvação. Quando Ele veio, o pão de Deus que desce do céu, aqueles homens o rejeitaram. E Jesus diz: agora quem vai entrar no lugar de vocês vai ser justamente aqueles que vocês consideravam indignos do reino dos céus. Porque vocês aceitaram o pacto, mas rejeitaram finalmente. Vocês não perseveraram, vocês desistiram. Amigos, a salvação não é para quem aceita Jesus como Salvador. A salvação é para quem aceita Jesus como Salvador, mas também como Senhor. E persevera. A Bíblia diz: perseverar até o fim e será salvo. De modo que Jesus convida você todos os dias a ter um encontro com Ele, a ler a sua palavra, a buscá-lo pela oração, a ter uma vida de verdade real aos seus pés. Portanto, Jesus, quando viu aqueles homens, conhecedores da lei, santos aos seus próprios olhos, Jesus disse assim: olha, então vocês não querem vir? A festa não vai parar porque vocês não querem vir. Tem muita gente que quer estar na festa, só não sabe ainda. E Jesus manda agora: olha, vai aos becos e às ruas. Sabe o que simboliza aqui? A pregação ao povo judeu. Vai primeiro aos perdidos da casa de Israel e convida eles, porque eles virão. Eles virão. E aquele servo foi. E quando chegou lá, o servo disse: ó, Senhor, nós convidamos, a casa está cheia, mas ainda tem lugar. E Jesus disse: agora vai para além, ou seja, vai aos gentios agora. Chama os gentios, porque os judeus, se os judeus consideravam um cego, um aleijado, um coxo, indigno do reino do céu, ainda mais um gentio era indigno. Havia até um ditado que dizia que o gentio, ele ficaria de longe, só olhando o banquete da salvação, e não teria a oportunidade de participar, sofrendo as agonias infernais, e não teria coragem, não teria a oportunidade, o direito de participar. E Jesus quebra tudo isso. Jesus nivela todos e diz: olha, não importa se é gentil, não importa se é conhecedor da lei, não importa quem seja, não importa a posição, não importa a condição física, não importa a condição financeira. Deus não quer, amigo, o seu dinheiro. Deus quer você. Deus quer você aos seus pés. Por isso que Ele convida você. Por isso que Ele insiste com você, para que a sua casa esteja cheia. Mas uma coisa é certa: que você aceite o convite ou não, a casa do Senhor estará cheia. Porque o texto bíblico diz, no último verso, que nenhum daqueles que o rejeitaram, e rejeitaram o convite, participarão da minha ceia. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: nenhum daqueles que me aceitam como o pão de Deus, o pão da vida que desce do céu, o Salvador, o Messias, entrará no reino dos céus. E a Bíblia diz: gentil era um povo, era uma nação que não fazia parte do povo de Deus. Os gentios, eles eram considerados como pagãos, que adoravam outros deuses, e não faziam parte do povo de Deus. Eles eram assim considerados como gentios, povo comum, que não conhecia a lei e não conhecia a verdade da Bíblia.
Então essas pessoas, Jesus disse, olha, eles vão entrar, porque vocês que tinham não ouviram, e eles que não tinham a lei ouviram e me aceitaram, ouviram e se entregaram a mim. Agora eu quero fazer uma pergunta a você: por que você rejeita ainda? Por que tem você pensado em sair da igreja? Por que você tem pensado em abandonar os caminhos de Deus? Por que você não se entregou completamente a Ele? Por que você não faz agora? O que impede você? Jesus convida você. Ele chama você mais uma vez. E a graça de Jesus está disponível hoje para todo aquele que disser: Senhor Jesus, eu quero participar do banquete da salvação. Sabe o que significa isso, amigo? Participar do banquete da salvação significa que Jesus um dia veio aqui e quebrou o poder que o pecado tem sobre a nossa vida. Amém. Mas um dia Ele vai voltar para tirar a presença do pecado de nós e nos fará sentar em uma mesa especial, onde estará lá todos aqueles, todos que aceitaram e perseveraram no caminho do Senhor. De modo que não importa quantos anos você tem nessa igreja, você não é mais santo, não é melhor e nem pior do que as pessoas que estão fora dessa igreja. Porque o Senhor dessa igreja é o Deus de todas as nações. Ele é o Deus de todo mundo. E você não está livre. Você não está desculpado por não aceitar o convite. Sabe por quê? Porque existe um lugar lá, nessa mesa que Jesus está preparando, que só você pode preencher. Só você. De modo que se você não perseverar, não buscar, aquele lugar ficará vazio. E aquele lugar vazio será uma tristeza no coração de Deus. Por isso hoje, Deus quer convidar você mais uma vez. Dizer: filho, você já estudou a Bíblia. O Espírito Santo tocou o seu coração. Você conhece as verdades bíblicas. E eu já convidei você várias vezes. Não desista agora. Continue vindo. Continue vindo. Porque a mesa já está preparada. A festa já está pronta. Só falta você. Gostaria você de tomar essa decisão hoje? Gostaria você de fazer isso agora? Eu gostaria de convidar você. Se é um desejo do seu coração, se você quer fazer isso, para que você coloque-se em pé, como um símbolo do que você deseja, do que você quer. De modo que você não fará isso porque eu estou dizendo, mas porque você sabe que Jesus, Ele tem chamado você, convidado você. Teremos um hino especial? Ok, então eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Querido Pai, obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado pelo maravilhoso convite da graça. E obrigado a Deus porque hoje ainda há oportunidade para que a nossa vida seja salva. Porque nós não sabemos, ó Deus, o que será de nós ao sairmos daqui e irmos para as nossas casas. Mas nós saímos daqui, ó Deus, certo de que nós selamos um compromisso com o Senhor. E nós não queremos decepcionar o Senhor. De modo, ó Deus, que se por algum motivo existe algo empecilho que nos impede de nesta noite entregar nossa vida em tuas mãos, que o Senhor remova isso, que o Senhor tire isso de nós. Se existe alguma coisa, eu não sei o que é, que tenha atrapalhado nossa comunhão, ó Deus, talvez seja até uma coisa boa, mas que não nos ajuda, pelo amor de Deus, tira isso de nós, para que nós não sejamos impedidos, atrapalhados de encontrarmos contigo. Ó Deus, agora toma esta pessoa que decidiu entregar a vida nas mãos de Jesus. E faz, ó Deus, morada neste coração, para que quando o Senhor Jesus voltar, possa reclamar cada um de nós, como seus filhos, como aqueles que continuaram
aceitando o convite de Jesus a cada dia, não importando a posição social, a religião, não importando, ó Deus, nada que possa nos atrapalhar, mas que continuaram perseverando até o fim, e pela graça de Jesus foram salvos. Ó Deus, nos ajuda, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.